Olá, querida igreja, queridos amigos que nos assistem. Nós estamos começando uma semana muito especial. Você não pode perder nenhum dia, nenhum momento, porque nós vamos aprofundar um tema extremamente importante para a sua vida, com base na palavra do Senhor. Adoração é missão. Essas duas palavrinhas estão conectadas em toda a Bíblia, com histórias incríveis que nós vamos escutar da palavra de Deus e também dos missionários para o mundo que estão lá no outro lado do planeta, no Oriente Médio, Norte da África, Ásia, que estão vivendo histórias incríveis do poder de Deus. Eu gostaria de começar esta semana com um texto base para toda ela. Um texto que vai ser muito importante porque é um texto que é a característica principal dessa igreja. E nós temos aí essa base bíblica em Apocalipse capítulo 14. E o verso 6, a primeira mensagem angélica. Vejam só a conexão entre adoração e missão nesta passagem que nós temos aqui no livro de Apocalipse. O verso 6 diz assim, do capítulo 14 de Apocalipse: Vi outro anjo voando pelo céu, tendo um evangelho eterno. Veja, aí está a missão. Para ser pregado a todos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E aqui está a adoração e a pregação. Por isso que o tema da semana está completamente conectado com essa base bíblica. Um povo que prega, para que um dia esse povo todo adore ao Senhor no céu. Enquanto isso, nós testemunhamos aqui e adoramos aqui, na sua igreja, onde você está, para que cumpramos esta missão. Mas o tema de hoje, começando, abrindo essa semana, para um dos temas muito empolgantes que nós temos na Bíblia: o que Deus mais gosta? O que mais agrada a Deus? Se você fosse levar um presente para Deus, fosse, quem sabe, almoçar na casa dele: Senhor, eu vou almoçar, o que eu levo para esta refeição? O que você levaria? Que presente você daria para o aniversário de Deus? Algumas pessoas podem pensar: eu vou levar aí um livro, vou levar aí um CD, algo que eu gravei, vou levar um projeto, mostrar para ele o que eu estou fazendo, vou estar levando para ele alguma outra coisa que eu gosto muito. O que Deus mais gosta na Bíblia está aqui em 3 João, verso 4. Olhem só, diz assim o texto: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A maior alegria de Deus é ouvir que você está aí hoje, assistindo, participando da semana. A maior alegria de Deus é ouvir que os filhos dele estão andando na verdade. O texto está dizendo assim, olha, a maior alegria de Deus é que os filhos dele conheçam simplesmente a verdade. Não está dizendo que é aqueles que simplesmente pregam a verdade, que apreciam a verdade, que sabem onde encontrar a verdade. Isso tudo faz parte. Mas o texto está dizendo que a maior alegria de Deus é ouvir que os seus filhos estão andando na verdade. Sim, é verdade também que tem festa no céu quando alguém se batiza. E na igreja também tem festa. Mas depois dessa festa batismal, a alegria maior de Deus é saber que essa pessoa segue todos os dias caminhando com Jesus. Eu queria pedir uma coisa muito especial, e talvez durante a semana eu peça de novo, que você faça algumas coisas simples aqui, como dizer para a pessoa do seu lado o seguinte: você é a pessoa mais importante para Deus, você é a maior alegria de Deus. Olha para quem está pertinho de você agora, e aí pode falar para quem está pertinho isso, que você é a maior alegria do Senhor. Eu sei que esse é um momento muito especial em que a igreja se movimenta para dar uma declaração de Deus ao coração das pessoas que estão aí pertinho, reproduzindo esse texto na presença de Deus e aqui de nossa semana. Faça isso nesse momento, diga para as pessoas isso, abrace as pessoas. Sabe que em algumas ocasiões a gente percebe as pessoas que se arrependem porque abraçaram pouco, porque disseram coisas boas em poucas ocasiões apenas para os outros, especialmente para os filhos. Abrace mais enquanto você pode. Não se arrependa de não ter abraçado, de ter amado, de ter estado perto dos filhos, porque filhos para Deus
são a maior alegria para Ele. Por isso, o tema desse dia é adoração é missão, quando entregamos filhos e filhas para o Senhor. O que mais agrada o coração de Deus são filhos. Por isso que lá no comecinho, a primeira coisa que Ele pede para Adão e Eva são filhos. No capítulo 1 e no verso 29 diz assim: e Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esta foi a primeira coisa que Deus pediu para Adão e Eva. Depois, no capítulo 2 e no verso 15, Ele pediu para eles cuidarem do jardim. É um outro tema interessante que nós temos aqui. Cuidem, cultivem o jardim. E no capítulo 3, no finalzinho aí do verso 3, Ele fala para sermos obedientes e ouvirmos a sua voz. Aqui estão os 3 pontos principais da mordomia cristã: multiplicar, cuidar e obedecer e confiar na voz de Deus. Mas eu quero me deter nessa mensagem apenas na primeira parte, no que agrada a Deus. O que Ele pediu em primeiro lugar: multiplicar filhos e filhas para Ele. Filhos e filhas que o adorem de todo o coração. Filhos que se entregam. E é interessante que este foi o primeiro assunto que Deus tratou com Adão e Eva. Multipliquem. Eu quero filhos. É isso que agrada o coração de Deus. Essa é a sua maior alegria. Depois, um pouquinho mais para frente, nós encontramos Deus recomeçando tudo outra vez com Noé. E quando ele sai da arca, a primeira coisa que Deus pede a Noé: Noé, sede fecundo, multiplicai-vos, enche a terra de novo. Deus pede outra vez para Noé filhos e filhas. Mais para frente, quando Deus chama Abraão para a sua missão, Ele diz: Abraão, eu vou te abençoar, para que você abençoe e multiplique. A sua descendência vai ser numerosa, Abraão. Eu quero te abençoar, multiplique. Sede fecundos, me dê filhos, Abraão. Ou seja, nos 3 recomeços de Deus, nós encontramos aqui Ele pedindo a mesma coisa: filhos, filhos, filhos. É isso que Deus ama, é isso que Deus quer. Este é o maior presente, a maior alegria de Deus, é levarmos filhos para o Senhor. Agora, tem uma história na Bíblia que é difícil de compreendermos e explicar também, mas a Bíblia nos esclarece muito bem. Essa história está lá no comecinho, que aconteceu com o primeiro filho, com Abel, enquanto ele adorava, cuidava e obedecia à voz de Deus. Mas o resultado dela não foi tão bom assim. Não foi um inimigo que golpeou e matou Abel. Não foi alguém que ele não conhecia, mas foi o seu próprio irmão. Enquanto ele adorava, obedecia e fazia a vontade do Senhor. Quando eu olho isso aqui, eu fico impressionado. Lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, nós encontramos esse filho como uma voz que até hoje testemunha. Alguém que adorou e cumpre a missão até hoje. Por meio desse texto de Hebreus 11:4, nós temos a confirmação dessa mensagem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quando as suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, Abel não ofertou do seu jeito, do jeito que ele pensava, não escolheu o tipo de oferta, nem simplesmente direcionou da forma como ele achava que era melhor. Caim fez isso, e a sua oferta não foi aceita. Abel ofereceu um sacrifício que agrada e que Deus recebeu. E o texto termina dizendo assim: mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, adoração é missão. Ele adorou e a sua missão se cumpre até hoje, falando da sua fidelidade. Mesmo a um texto que a gente não compreende muito bem, como pode? Deus poderia ter protegido, poderia ter evitado essa tragédia, mas Deus nos ensina, por meio dessa primeira tragédia da Bíblia, que este filho foi fiel e que Deus usou isso como exemplo para ensinar a cada um de nós, até hoje, a sermos fiéis a Ele, independente das circunstâncias, independente do que você passa, pense, creia pessoalmente. Confie na palavra do Senhor, confie na voz do Senhor, seja fiel a Ele e Ele vai te abençoar e o seu testemunho vai perdurar por toda a eternidade. Essa história, ela é muito impressionante.
homens e mulheres de fé, que estão aqui na Galeria da Fé, que são filhos e filhas de Deus, que estão aqui guardados como testemunho eterno, adoradores que testemunharam. Nós temos histórias incríveis dessa região do mundo, onde viveram esses missionários do passado em relação ao que estão vivendo hoje os missionários atuais. Lá na janela 1040, essa região do mundo que é extremamente desafiadora, nessa parte aí, um dia foi palco das histórias bíblicas. Tudo que nós vamos ver nessa semana aconteceu nessa parte. E as histórias dessa semana, a cada noite, a cada dia, estão aí também dentro dessa janela. As histórias de José, de Moisés, de Daniel, o Jardim do Éden, tudo aconteceu aí no coração do planeta, na janela 1040. Jesus veio por ali. Hoje é um lugar proibido de falar do Evangelho, proibido de pregar, mas lá nós enviamos, mesmo a despeito da proibição das leis dos países, nós enviamos missionários para lá. O que é a janela 1040? Quais são os países que compõem esse lugar? E aí estão eles, uma lista: Afeganistão, Argélia, Arábia Saudita e tantos outros, Índia, Líbia, tem tantos outros aí, Coreia, Egito, Nepal, enfim, muitos e muitos países. Nessa região nós temos aí 3,6 bilhões de habitantes, uma região muito populosa, 2/3 da população mundial. A grande maioria são pobres, 1,6 bilhão de muçulmanos, 1 bilhão de hindus, 600 milhões de budistas e apenas 1% são cristãos. E nessa região do mundo nós temos um adventista para cada quase 4.000 habitantes, 3.800 habitantes. Este é o nosso maior desafio no planeta hoje como igreja, pelos recursos, porque é proibido pregar e também pela dificuldade de entrar nessas regiões. Mas Deus tem enviado para lá missionários, missionários que têm que se aculturar e algumas mulheres têm que viver aí com a burca, como foi o caso das missionárias que foram até lá. Alguns deles precisam adorar ao Deus verdadeiro, mas da forma como é o costume naquela época. Quando você vê na Bíblia, Daniel, Ezequiel e outros tantos também oravam assim, com o rosto posto em terra. Eles oravam para Deus, não para Alá. E assim é a cultura daquela região. 5 vezes por dia, todos os dias, eles adoram a Deus dessa maneira, aonde estão ou também nas suas próprias mesquitas. Assim foi o envio dos missionários. Elas saíram do Brasil já com a burca, porque chegariam nos países e ao descer do avião já tinham que estar com a burca, porque é a forma cultural de se viver por lá e para ter mais parecido com a cultura local, para então ter um acesso maior à mensagem dessas pessoas. Foi o caso de um casal. Um casal que estava ali naquela foto anterior, o da direita, eles foram para lá e depois de um tempo, num dos países desafiadores que eles viviam no Irã, eles ficaram grávidos, os dois, naturalmente, quando fica, é o casal que fica junto, e voltaram para o seu país de origem, para a Bolívia, de férias. Os pais dela não são adventistas ainda, mas não entendiam por que eles tinham que ir para o outro lado do mundo. E a mãe disse na última ocasião, antes de eles viajarem: filha, me ensina a orar por você. Eu quero orar por você para que Deus te abençoe lá e que te proteja. E essa mãe passou a orar e orar na igreja adventista do seu país. E ela disse: pastor, será que a minha mãe teve que tomar essa atitude só porque eu fui lá para o outro lado do mundo? Será que eu fui salvar pessoas no Oriente Médio e acabei salvando a minha mãe no meu próprio país, assim que ela aceitou a igreja e ir à igreja e orar por mim? Eu falei: Deus tem caminhos e meios. Mas nessa ocasião, de férias que eles vieram para a Bolívia, o seu país de origem, ela estava grávida e ali teve uma complicação, um sangramento. E o médico disse: olha, você não pode voltar para o Irã, você não pode voltar para lá, tem que ficar aqui. Um risco muito grande para os seus bebês, eram gêmeos. E essa esposa ficou, o marido depois das férias voltou para o trabalho, para o campo missionário, e 6 meses depois ele estava lá atuando, trabalhando sozinho, junto com alguns poucos líderes que nós temos por lá. Aconteceu um atentado muito grande, terrível naquele país. 3 embaixadas foram completamente destruídas. E depois do funeral de um dos líderes, mais um atentado. E a esposa assistiu tudo isso pela televisão. O marido lá, e aquilo elevou a sua pressão.
e ela começou um trabalho de parto. Ela estava recém com 6 meses e meio de gravidez. E os bebês não esperaram, e eles nasceram. Esse pai veio rápido para a Bolívia para receber os seus filhinhos, mas quando ele chega, ele já viu nasceram aí com 600 gramas cada um. Muito pequenos, 6 meses e meio. O médico disse, olha, se preparem porque eles não vão sobreviver. Não vão. Eles por semanas não podiam tocar nas crianças. No começo ficaram melhorzinhos e o médico disse, olha, essa melhora é normal no começo, depois eles caem, não têm força e imunidade e vão morrer. E eu cheguei até o hospital, tinha um evento na Bolívia naquela ocasião, fui lá, oramos com eles, pedimos que Deus abençoasse esses filhos, que era a sua maior alegria e a de Deus também. E esses garotos tiveram o primeiro toque do pai e da mãe, com apenas a ponta do dedo. Apenas a ponta do dedo, aí está o pai, está a mãe, e assim por semanas eles visitavam na UTI. E o médico não tinha a mínima perspectiva de vida para eles. O incrível é que quase 4 meses depois aqueles garotos saíram do hospital. E os 4 felizes voltam para o campo missionário. Eles voltam para o seu país para seguir cumprindo a missão num país extremamente fechado e proibido e perigoso. Os garotos cresceram, algumas imagens impressionantes. Eles ali com poucas gramas e agora completaram já 1 ano. Estão lá cumprindo a missão. A maior alegria de Deus é ouvir que os seus filhos não só estão vivos, mas que estão vivos e andando na verdade. Esses pais têm a maior alegria de servir a Deus num país complicado, desafiador, mas pela graça de Deus, ele fala fluentemente o farsi. Ele prega no seu idioma local e muitos já têm aceito a mensagem. De um grupo de 40 que eles atendem, 25 já foram batizados. Filhos e filhas que Deus tem usado, esses pais, para levar a mensagem a outros filhos e filhas do outro lado do mundo. Queridos, adoração é missão, porque quando você adora e é fiel aí na sua igreja, quando você cumpre a missão aí na sua igreja, você também está complementando a mensagem de Deus em gerar filhos e filhas para Ele, para que Ele volte logo a essa terra. Por meio de sua fidelidade, esses missionários estão lá, plantando igrejas, gerando filhos espirituais, para que o Senhor volte logo buscar a todos nós. Mas não só isso, Ele também espera que você, nesse ano, nessa semana, seja uma bênção para outros filhos e filhas que Ele tem aí, para que você seja uma fonte de bênção, de pregar para essas pessoas aonde você mora. Se você, nessa semana, sente o chamado do Senhor de ser um adorador e um cumpridor da missão, esta semana é para você, porque adoração é missão, quando você é fiel e também usa os seus dons. Se você sente esse desejo, participe cada noite, cada dia, esteja na igreja, assista e veja o milagre de Deus por meio das histórias bíblicas e das histórias reais, nas mesmas regiões das histórias da Bíblia, lá no Oriente Médio, aonde estão os 25 missionários cumprindo a missão por meio da sua oração e da sua fidelidade. Renove nessa manhã o desejo de ter os seus filhos carnais no céu, mas também de ter outros filhos, mais e mais filhos, contigo, com a sua família, com a sua igreja, com Cristo no céu. Se esse é o teu desejo, fique em pé onde você está e diga, Senhor, me use como instrumento poderoso, uma bênção sua, por meio da minha fidelidade, dos meus dons, do meu testemunho, a gerar filhos espirituais, para que adorem ao Senhor e que todos estejam em sua presença muito em breve, um dia no céu. Ore comigo agora e vamos pedir que Ele abençoe a cada um de nós nesse momento. Querido Pai, estamos começando uma semana de mordomia cristã, que tem um tema muito importante que envolve a cada um de nós, adoradores e missionários. Por favor, Senhor, abençoe a cada um de nós para continuar abençoando as famílias lá do Oriente Médio, mas também, Senhor, nos use aqui onde estamos para abençoar a nossa família e outras famílias que estão perto da gente. Por favor, nos use para isso. Abençoe essa semana, é o que nós te pedimos, bom Pai, por Jesus. Amém.